Olá pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. E nesse vídeo eu vou fazer a resolução de algumas questões do livro de vocês. Vamos lá. Na questão 1, ele pede para você olhar o diagrama que tem lá no livro de vocês, certo? E esse diagrama tem alguns números e esses números vai explicando algumas etapas, alguns fatores da teoria sintética da evolução, tá bom? Então, número 1, mutação. 2, recombinação gênica, ou na reprodução sexuada. 3, variação. 4, seleção natural ou artificial. E 5, espécie nova. Tá bom? Então essa é a sequência lógica aí do diagrama que representa a teoria sintética da evolução. Vamos para a questão 2. Então na questão 2, ele fala sobre as populações de gafanhotos. Tem os gafanhotos verdes e os gafanhotos marrons. E ele pergunta na questão por que a variedade de gafanhotos verdes é maior do que a de gafanhotos marrons, né? Ele pede que você explique pela teoria da seleção natural. Então, nesse caso, os gafanhotos verdes eles se adaptaram melhor ao ambiente, no caso, um ambiente verde, e eles sofreram menos predação por parte dos predadores, enquanto os gafanhotos marrons eles sofreram mais predação e não tiveram a oportunidade de ter descendentes, enquanto os verdes se progrediram mais. Então essa seria a explicação pela teoria sintética da evolução, certo? Da seleção natural. Aí está aí a resposta para vocês. A 13 é assim: um pesquisador estava estudando duas populações de pássaros, cada uma em uma ilha. Ele observou que as aves tinham muitas diferenças, embora ainda conservassem pequenas semelhanças, e supôs que os pássaros das duas ilhas compartilhavam de uma ancestral comum. As ilhas eram distantes e os pássaros de uma ilha não tinham contato com os pássaros da outra ilha. Então o pesquisador imaginou que se tratava de uma outra espécie, de uma espécie diferente. Porém, ao colocar essas aves em contato, ele notou que elas produziam descendentes, ou seja, havia cruzamento. Então, sobre isso, faça o que se pede. No item A, ele diz assim: pesquise em livros ou na internet e responda qual é o conceito biológico de espécie. Então, pessoal, aqui vai uma dica muito importante. O conceito principal de espécie, quando se tem indivíduos de uma mesma espécie, eles podem se reproduzir entre si, certo? Eles podem cruzar e reproduzir descendentes, tá bom? Então seria isso aqui: espécies são agrupamentos de populações naturais que são capazes de reproduzir-se naturalmente e são reprodutivamente isoladas de outros grupos, certo? Então, a principal característica para se identificar uma espécie é pertencer a uma população e ser capaz de se reproduzir entre si, certo? Gerar descendentes. B. Os pássaros das diferentes ilhas eram de espécies distintas? Explique. Bom, os pássaros, quando foram colocados em contato, eles se reproduziram. Houve cruzamento, então eles são da mesma espécie. Porque caso fosse espécie diferente, não gerava descendentes, tá bom? Ao longo de sua existência, o ser humano foi aprendendo a domesticar animais. O cão doméstico, por exemplo, é resultado da seleção artificial de uma espécie ancestral ao lobo selvagem. Explique como essa seleção artificial pode ter sido feita. Bom, o ser humano no processo de domesticação foi selecionando os animais que apresentavam características mais dóceis e menos selvagens, agindo assim sobre a variabilidade daquela espécie. Então esse é o processo, na verdade é o processo de seleção artificial, no caso aí
causado pelo próprio ser humano, certo? Não foi a seleção natural do meio, foi uma seleção artificial. B. É possível dizer que cada uma das diferentes raças de cães é uma espécie distinta? Explique. Bom, não. Então, as diferentes raças de cães todas pertencem à mesma espécie, pois eles podem reproduzir descendentes. Ou seja, se você cruzar uma raça com outra, eles vão gerar descendentes, certo? Então, há cruzamento entre eles. Então, eles são da mesma espécie, certo? Embora existe uma variedade muito grande de cães, eles pertencem a uma mesma espécie, certo? Ok, até mais.